Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pós-jogo de Flamengo 4, Bahia 3. Mas antes disso, gostaria de lembrar a todos da nossa parceria com a loja da nação rubro-negra do Shopping Vitória, cupom Fla S, 10% de desconto, galera. É isso mesmo, 10% de desconto. Só procurar o nosso amigo Isaac lá na loja da nação rubro-negra do Shopping Vitória e aí bater aquele papo e adquirir os produtos oficiais do Mengão. Beleza? Vamos ao jogo. O Flamengo entrou muito bem, né, diante do Bahia. Abriu 1 a 0 rapidamente com Bruno Henrique. E logo depois, aos 9 minutos, teve Gabigol expulso, que até agora ninguém entendeu. Segundo o juiz, o Gabigol mandou ele tomar naquele lugar. Mas futebol não é jogo de mudo. Sempre houve palavrões, sempre houve expulsões dentro de campo. E eu acho que a atitude do juiz foi meio equivocada ao meu ver, né? Flamengo tomará suas posições. Flamengo esse que pediu para substituir o juiz, tendo em vista que o São Paulo é o líder, porque um juiz paulista para apitar o jogo. Mas a CBF não atendeu e acabou dando no que deu o jogo, né? Um juiz totalmente estranho, de costa, falou que o Gabigol xingou e expulsou o nosso goleador, né? O nosso jogador. O jogo deu sequência, depois de vários minutos parados pela expulsão, né? Muita discussão, e o Flamengo, com o Isla, fez o segundo gol, fazendo 2 a 0, Flamengo com 1 a menos. Flamengo continua em cima, perdão, o Flamengo continua em cima do Bahia, mas não conseguiu fazer o terceiro gol. Veio o segundo tempo, né? O Bahia foi para cima, o Flamengo com 1 a menos, conseguiu o empate, abriu o placar, fez o primeiro gol com o Ramires, depois fez o segundo gol com o Gilberto, né? Um belo gol do Gilberto, de fora da área. Perdão. Mas na saída de bola, o segundo gol do Bahia, o Bruno Henrique fingiu que chutou a bola, o Ramires reclamou e depois teve o fatídico momento ridículo de ofender o nosso Coringa, o Gerson. Até quando teremos atitudes como essas do jogador e depois do técnico Mano Menezes, né? Que falou pro Gerson que era malandragem. Malandragem de quê? Ofender racialmente os outros não é malandragem, né? Estamos em pleno século XXI e ainda nos deparamos com essas atitudes bizonhas de algumas pessoas com relação ao racismo, né? É inadmissível, não se deve aceitar. O Flamengo irá até o STJD para pedir a punição ao jogador, ao treinador. Punição essa que já foi imposta ao jogador pelo Bahia. O Bahia afastou o Índio Ramires e o Mano Menezes foi demitido. Não se sabe se por causa do fato ou pela campanha do Mano Menezes à frente do Bahia, né? Deu-se sequência mais uma vez ao jogo. O Bahia virou o jogo para 3 a 2 com um outro gol de cabeça, um gol de cabeça do Gilberto. E o Flamengo ficou meio atordoado. O Rogério Ceni começou a fazer as mudanças. O Flamengo foi para cima, né? Com a entrada do Pedro, Vitinho, Pedro, Diego, Ribas, Mateuzinho. O Flamengo foi para cima, conseguiu um empate com o Pedro, né? E no fim do jogo conseguiu a virada com o Vitinho, que fez o gol salvador, né? O gol salvador no time do Bahia. E o Flamengo venceu por 4 a 3. O Flamengo que vem melhorando, se acomodou quando fez 2 a 0 no segundo tempo com 1 a menos. Acho que o comodismo fez com que o Bahia fosse para cima. O Bahia ganhou o meio-campo do Flamengo ali
e conseguiu fazer 3 gols no Flamengo, que ainda teve força para reagir, né? E virar o jogo. Mas futebol tem que mudar, CBF tem que tomar vergonha. O clube pediu, o clube solicitou que não colocasse um juiz paulista, tendo em vista que o São Paulo é o líder do campeonato, não teve seu pedido atendido e o juiz fez uma lambança. Engraçado é expulsar o Gabigol dizendo que ele o xingou e depois a gente viu vários palavrões que saía, né, durante o jogo, né? A gente via discussões acaloradas por causa de fatos como o fato do Gerson, ridículo o que o Índio Ramírez fez. Aí o jogador perde a cabeça, aí o jogador tá errado, é punido, mas o cara que fez, não só no Brasil, mas como no mundo, na maioria das vezes não acontece literalmente nada. Acho que isso é caso de polícia e isso tem que se resolver sim. O Flamengo tem que correr atrás disso, o Gerson não pode deixar isso para lá. Está na hora de mudar o conceito das pessoas. Futebol existe palavrões, não adianta falar que não. Ontem até ouvi na Rádio Globo o rapaz falando, esqueci o nome dele agora, que em jogo de padre, quando ele jogou no jogo de padre, até os padres, na hora ali acalorada, xingam. Então, são coisas que são admissíveis no futebol, porque são fatos que acontecem ali dentro do campo e fica ali, né? Mas o mais engraçado de tudo, que não tem graça nenhuma, é ver o seu Sandro Berahich falar que tinha que expulsar sim. Me diz você, Sandro, quando você expulsou o jogador por causa disso? Você diz de costa para ele, o jogador solta o palavrão e você volta e expulsa o jogador sentado. Sem saber se ele dirigiu a palavra a você, sem saber se ele o xingou, né? Quando o jogador vem para cima do juiz, peita o juiz, juiz dá cartão amarelo. Como era o Gabigol, Flamengo disputando aí ainda o Campeonato Brasileiro, tendo chance de ser campeão, né? Vocês vão lá e expulsam o jogador, que é o Gabigol, e ainda a gente vê um comentário de um ex-juiz, como o Sandro Berahich fez, tinha que expulsar sim. Engraçado que quando o Flamengo tem que fazer de tudo, né? O Volpi deu um soco na cara do jogador e você não falou que foi um acaso, né? O Volpi deu um chute na cara do Gabigol e também foi um acaso, né? Mas contra o Flamengo, porque o juiz xingou, porque o jogador xingou, tem que ser expulso. Vocês, comentaristas, tem hora que são uma literal vergonha. E a gente assiste porque é o único canal que tem para assistir quando passa no Premiere. Porque se tivesse outro, eu não assistiria vocês. Vocês são ridículos, vocês puxam para os times de São Paulo e vocês estragam o futebol. Com relação ao jogo, foi um belíssimo jogo, uma belíssima partida, os dois times com vontade, né? O Mano Menezes, apesar da idiotice que fez com o Gerson, conseguiu, no segundo tempo, adequar o seu time e ir para cima do Flamengo, do nosso Flamengo, né? Mas o Flamengo conseguiu ser superior, com muita garra, com muita raça e virou o placar, revirou o placar, né? Tomou a virada, depois revirou para 4-3. Com relação ao Flamengo, acho que o Flamengo tem que reclamar sim, tem que ir ao STJD sim, reclamar com a CBF sim, e que a CBF tome vergonha na cara de não mais colocar juízes paulistas para apitar o jogo do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo disputa o título com o São Paulo. Espero que isso aconteça, é inadmissível um juiz paulista apitar um jogo do time adversário na disputa do título, né? Que o Flamengo é o adversário direto do São Paulo. Flamengo e Atlético Mineiro brigam aí para tentar ser campeão também, né? Flamengo pelo bicampeonato. E aí me acontece isso dentro de campo, uma expulsão ridícula, atos de racismo,
e o juiz não toma nenhuma atitude contra nem jogadores do Bahia, nem o jogador do Bahia, nem o treinador do Bahia, né? Uma vergonha total para se não perceber a mediocridade desse cidadão que estava apitando o jogo. Foi incapaz de tomar uma atitude sensata, de ter o bom senso, né, na expulsão do Gabigol e depois de ter o bom senso no ato de racismo que aconteceu contra o nosso Coringa, o Gerson. Landim já falou que pediu a substituição do juiz, mas não foi atendido. Braz já falou que o Flamengo irá até o STJD, irá fazer representação contra o Índio Ramírez, né? Um colombiano que vem jogar no Brasil e se acha no direito de ofender um brasileiro. Para mim isso é caso de polícia, sim, tem que ser investigado, sim, e isso tem que ser banido do futebol. Já está na hora de parar com esses racismos dentro do futebol e fora também, porque é muito difícil você ter amigos e ouvir relatos, tipo, fui numa loja para ver uma roupa e o vendedor, porque eu sou negro, o vendedor falar que aquela roupa era muito cara, que não podia ser comprada por mim. É vergonhoso, mas é o que a gente vive no momento, né? Um momento tão ruim na sociedade, né? No mundo, e ainda passar por isso. É ridículo, é vergonhoso, né? Mas infelizmente ainda acontece. O Bahia já puniu seu jogador, afastou seu jogador, demitiu o treinador pela campanha, acredito eu, não pelo fato, mas abrange-se tudo e vê que a atitude do treinador desse é totalmente lamentável, né? É ridículo estarmos aqui tendo que falar disso, né? Podendo falar somente do futebol, mas é o que aconteceu e a gente tem que relatar. Com relação ao Flamengo, o Rogério Ceni dessa vez mexeu muito bem, né? Viu que as peças estavam cansadas e trocou. Primeiro ele tirou o De Arrascaeta, né? Depois ele tirou o Isla, certo? Depois ele tirou o Everton Ribeiro, colocando o Pedro, o Mateuzinho e o Diego Ribas. E depois ele colocou o Vitinho, né? Que fez o gol da vitória. Eu estava lá na Flá Vitória, junto com outro amigo, o Alessandro, e eu falei, Vitinho vai fazer o gol, hein? Aí, para, Vitinho é horroroso. Eu falei, mas vai fazer o gol da vitória. Aí, com o passar do tempo, eu ainda perguntei, cadê o Vitinho? Tá em campo mesmo? Aí ele começou a rir. E quando o Vitinho fez o gol, ele virou para mim e falou, Presida, você é o profeta. Cara, o Vitinho é um bom jogador, mas às vezes a cobrança é muito grande e aí ele erra, ele falha, como o Bruno Henrique perdeu um gol no primeiro tempo, né? Eu até brinquei, ó o Vitinho aí. Aí o cara, outra pessoa virou e falou, Vitinho Lincoln. Mas futebol é isso aí. O cara ontem foi o Salvador com o gol que fez. Amanhã ele pode perder, no próximo jogo ele pode perder um gol e ser o criticado da rodada mais uma vez pela nação rubro-negra. É aquilo que eu sempre falo, a gente não deve ficar criticando os nossos jogadores. O jogador está ali para dar o melhor. Acredito que o Rogério Ceni está conseguindo acertar o time está voltando a ser o Flamengo. E eu torno a dizer, para mim estavam todos de corpo mole antes, nos jogos anteriores, um time muito apático, muito aquém do Flamengo que a gente conhece. E a gente sabe que o Flamengo pode render muito mais do que vinha rendendo. Tanto que foi desclassificado da Copa do Brasil, foi desclassificado da Libertadores com 2 empates diante do fraco Racing, porque o time estava apático dentro de campo, acomodado, achando que ganharia somente com o nome. E não é assim que funciona o futebol. Não adianta você ter nome, mas não querer jogar. Quando você não quer jogar, as coisas não funcionam. E aí a maionese desanda, como desandou no Flamengo com essas 2 desclassificações. Agora o Rogério está tendo tempo para treinar,
está tendo tempo para adequar o seu trabalho ao elenco, o elenco com vontade, não tem mais desculpa, todo mundo renovado, todo mundo acertado, salários em dia, e o Flamengo tem que jogar para vencer sempre e tem condições para isso, basta querer vencer. Próximo jogo, Flamengo e Fortaleza, lá na casa do Fortaleza, Fortaleza que perdeu para o Ceará, né, no confronto cearense. Fortaleza perdeu e o Flamengo precisa da vitória para diminuir ainda mais a distância para o São Paulo. O Flamengo que tem um jogo a menos, São Paulo 53 pontos, Flamengo 48, Atlético Mineiro 46, né? São Paulo está a 5 pontos de diferença e o Flamengo tem um jogo a menos. Jogo a menos esse que é contra o Grêmio e que mais uma vez a Globo pediu para mudar a data e a data vai ser dia 28 de janeiro, o jogo Flamengo e Grêmio, né, que está atrasado. Flamengo ganhando todos os jogos. Na última rodada joga com o São Paulo e aí, estando 2 pontos atrás, decide o título. Eu sempre digo, venho sempre dizendo que o São Paulo tem os clássicos e que eu acho que o São Paulo não chega, por mais que a CBF tente e queira. O São Paulo ainda enfrenta Palmeiras, Santos, Bragantino, né? E eu acho que o São Paulo não consegue levar o título do Campeonato Brasileiro desse ano. Acho que essa briga ainda fica entre Flamengo e Atlético Mineiro. Mas futebol é dentro do campo, eles estão com sorte e ainda estão tendo ajuda para prejudicar os outros times, né? Que só prejudica os outros, não prejudica o deles, né? Falei vários lances aí do Volpi em cima de jogadores e nem cartão levou, né? Mas como eu já disse, o Berahit falou que foi tudo acaso, não foi por querer. Não tem por querer o cara tirar sangue do jogador dentro de campo e não ser expulso. Isso aí é inadmissível. Mas aí entra a CBF, que quer de qualquer forma dar o título ao São Paulo, e todo mundo já conseguiu ver isso. Todo mundo que assiste futebol vê o que está sendo feito com os outros times em prol do São Paulo. Que, mesmo assim, para mim, não será campeão brasileiro esse ano. A não ser que todo mundo entregue os jogos para o São Paulo. Palmeiras, Santos, Bragantino. E eu acho que isso não vai acontecer. O time do São Paulo não tem condições de ser campeão brasileiro, ao meu ver. Pode acontecer? Pode, mas ao meu ver não tem condições. E espero que a CBF consiga ver o que está sendo feito, ver o que ela está fazendo, está desmoralizando o campeonato, escalando juízes como escalou ontem no jogo do Flamengo, para prejudicar o Flamengo, né? E todo mundo está vendo que é para ajudar o São Paulo e todo mundo fala a mesma coisa. É vergonhoso, é ridículo. Onde chegamos no Campeonato Brasileiro? Onde a Confederação Brasileira de Futebol quer ajudar um time a ser campeão, onde o juiz expulsa o jogador sem ter a noção se foi para ele ou não um xingamento, e se fosse era para cartão amarelo, não era para vermelho, né? Atos de racismo, atos impensados de treinador. Eu acho que está na hora de começar a rever os conceitos, né? A CBF rever os seus conceitos, porque está tudo errado. Mas, vida que segue, Flamengo venceu 4-3, foi a 48 pontos, assumiu a segunda colocação, 2 pontos à frente do Atlético, com um jogo a menos, né? E 5 pontos atrás de São Paulo, com um jogo a menos. Vamos esperar o próximo jogo, Flamengo e Fortaleza, vamos esperar o final do campeonato. Foi a 26ª rodada e agora faltam 12 rodadas para o campeonato terminar, 36 pontos a se disputar. Vamos aguardar, vamos ver o que o Flamengo fará com relação ao fato ocorrido no Gerson, com relação à expulsão do Gabigol, com relação à atitude do ridículo Mano Menezes, que eu odeio esse cara, acho ele ridículo. Vamos ver o que será feito pelo Clube de Regatas do Flamengo e também pelo STJD e a CBF. É isso,
vitória, sangue rubro-negro. Flamengo jogou com raça, com vontade, virou o jogo, ganhou o jogo com gol do criticado, do muito criticado Vitinho. Mas o que interessa é a bola na rede e ele conseguiu. Graças a Deus o Flamengo venceu e continua na briga pela disputa do título do Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é o Flamengo sempre. E ontem eles honraram esse manto dentro de campo. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fui.